boa noite. Olá, olá. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, ao vivo. Gente, já estamos no 5º dia da nossa terceira jornada. Tem noção? 5º dia, com muita alegria. Olha, deixa eu acolher vocês com muito carinho. Acolher com muita alegria. Mais um dia de jornada, gente. Vocês estão gostando? Como que tá sendo a jornada para vocês? Ontem foi maravilhoso, né, gente? Ter a Aziza com a gente. Foi sem palavras. Foi muito bom, né? E hoje nós vamos ter Flávia Oliveira. Deixa eu passar aqui para quem não me conhece. Meu nome é Luciana Cordeiro. Sou cofundadora da comunidade Perceber das Graças, logoterapeuta, também mestre em psicologia. E nós estamos já na terceira jornada, porque a primeira e a segunda foi maravilhosas, assim, foi muito boas. Hoje tem pessoas que já participaram da primeira e da segunda aqui, assistindo a gente. Os logoterapeutas, os logoviventes, as pessoas que estudam, que mergulham na logoterapia, são pessoas que estão contribuindo por um tempo novo. Eu quero agradecer a todos aqueles que já passaram pela jornada, pelo trabalho, sabe, muito bem feito, pela dedicação, pela live, né? A primeira e a segunda jornada nós vamos ter um e-book, né? Calma que ele está sendo feito, porque nós vamos compilar as jornadas. Vai ser um trabalho bem legal, tá bom? Mas você pode fazer o cadastro. Assim como você também pode fazer o cadastro, lá na minha bio tem um linkzinho que você clica no link e você é direcionado para um formulário onde você concorre a 2 livros. Você vai para um formulário, você vai fazer o cadastro e você vai concorrer a 2 livros. No dia 28, lá no finalzinho da jornada, nós vamos sortear 2 livros. Então, as vozes têm feito essa parceria, né, desde a segunda jornada. E nessa vez também quero agradecer também a Editora Vozes pela parceria, pela confiança. E vamos que vamos, né, gente? Vamos em mais um dia de jornada. O tema hoje é um tema maravilhoso. Dá pra gente discutir 3 horas seguidas. Dá pra gente falar muita coisa sobre relações familiares à luz da logoterapia. Então, a Flávia, ela tem um conteúdo riquíssimo que ela traz, principalmente naquilo que ela já faz, na própria experiência clínica. Flávia é logoterapeuta, foi também a minha amiga, companheira de especialização, né? E eu quero com muito carinho chamar a Flavinha aqui, com muito carinho. Deixa eu ver se, acho que ela já está aqui com a gente. Eu acho que ela já está. Flavinha, você está aqui com a gente? Dá um oizinho. Eu acho que ela já está aqui. Aqui. Com muita alegria. Flávia Oliveira, vamos falar sobre família hoje, hein? Oi, Lu. Ah, Flavinha. Boa Seja noite. bem-vinda. Obrigada. Nossa terceira jornada está riquíssima também, só gente de peso. Olha que responsabilidade, hein, Lu? Uma semana aí com tantos mestres queridos, né? É verdade. Mas eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Seja bem-vindo. Obrigada. Sinta à vontade. Mas eu queria que, no comecinho, a gente tem sempre assim, esse rito, sabe? De falar e perguntar ao convidado, né? Quem não conhece a Flávia? Quem é a Flávia? Sim, claro. Lu, também te agradecer, viu, por essa oportunidade. Estou muito feliz por poder estar aqui. Como eu disse, né? Eu acho que eu estou me sentindo um pouquinho como o Frankl, né? Eu posso dizer que eu já tenho algo em comum com ele. Que ele disse, né, que ele foi como um anãozinho que subiu no ombro de gigantes, né? De Freud e de Adler para ver mais longe. E eu estou me sentindo em meio a gigantes nessa semana.
Querida Sheila, Guilherme, né, Sônia, Cleia. Então, eu sou esposa, né, esposa do Júnior, mãe do Rafael e do Daniel, filha do João Batista e da Margarida, né? Esses são os fundamentos principais, né, da Flávia. Sou também psicóloga clínica, Lu, especialista em psicopedagogia, agora também em logoterapia. Estou iniciando uma formação em neuropsicologia, bastante apaixonada pela área clínica, né? E querendo cada vez mais ampliar os meus conhecimentos para melhor aí poder ajudar meus pacientes. Mas a minha jornada não começou na psicologia. A minha primeira graduação foi em pedagogia. Trabalhei durante um tempo como pedagoga, professora, depois coordenadora pedagógica. E esse caminho da educação hoje eu percebo que também me trouxe, né, para esse lugar onde eu estou, que é a clínica, com a qual eu me encantei. E, por enquanto, não tenho nenhuma pretensão de algo diferente que seja, né, de estar ali no cuidado a cada pessoa humana que Deus me dá a graça de poder acompanhar, né? É lindo isso, né? Acompanhar as almas, né, Flavinha? Sim, sim, com certeza. Uma grande responsabilidade, mas uma missão repleta de sentido, né? Esse tema de hoje, né, Flávia, é extremamente pertinente diante do tempo que estamos vivendo, né? Extremamente pertinente, sim. Muitos conflitos na família, né, por causa do confinamento, Verdade. distanciamento. Sim. Muitas famílias inteiras, assim, né, entrando em crise por conta da convivência, por conta de estarem em casa. E eu queria hoje agora saber qual é assim o seu olhar, a sua visão diante desse tempo pandêmico, né? E essa visão, o que está acontecendo com as famílias hoje, mediante o que estamos vivendo nesse tempo, nessa atualidade. Também me perguntava isso, Lu. Primeiramente, assim, falando da minha motivação em relação a esse tema, falar de família é algo que eu sempre gostei muito. Hoje eu vejo que a minha busca pela psicologia foi muito para buscar essa instrumentalização, talvez esse caminho para poder fazer um trabalho com as famílias, algo que eu já buscava fazer de alguma forma como pedagoga. E como você dizia, realmente é muito triste perceber que nesse momento que o nosso principal ponto de apoio, de refúgio, deveria ser justamente a família, a gente se surpreende com casos de separação, de aumento de conflitos, até mesmo de violência, né, contra a criança, em alguns casos contra a mulher. E eu acredito que não por conta dessa questão, não é a pandemia que gera tudo isso. São problemas que já existem nas nossas relações, nas nossas convivências e que se agravam à medida que precisamos estar mais juntos, estar um com o outro. Uma coisa que mudou muito o meu olhar, Lu, a respeito das relações familiares na logoterapia foi essa compreensão que o que nos move não é a busca pelo prazer, não é a busca pelo poder, mas é justamente a busca pelo sentido. Só que, infelizmente, às vezes na família está cada um buscando o seu prazer, não é verdade? Está cada um buscando o seu espaço, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu quero, e vou me fechando para a necessidade do outro, para o interesse, para aquilo que é um bem comum. Então, essa coisa que o Frankl traz, né, de que a busca pelo sentido que nos realiza faz com que mudemos também, modifiquemos essa percepção, esse olhar em relação à família. Que espaço é esse? Ótimo, Flavinha. É verdade. Trazendo à luz da logoterapia, agora dentro, né, do contexto, qual a contribuição que a logoterapia ela pode trazer, né, já entrando de sola no nosso... Qual é a contribuição, na sua visão, né, de logoterapeuta, de psicóloga clínica, psicóloga que já tem uma experiência com as relações familiares, você atende, né, as relações familiares, que tem essa visão ampla, como que a logoterapia pode contribuir para favorecer os relacionamentos familiares?
Eu acho que são inúmeros os conceitos, Lu, que poderíamos trazer aqui da logoterapia para lançar luz sobre essas relações. Mas eu gostaria de trazer uma logoterapeuta que merece ser conhecida, merece ser lida, que vai falar bastante sobre essas relações, que é justamente Elizabeth Lucas, né, que eu tenho certeza que você conhece também, quantas coisas ela nos ensina, né? E ela vai dizer algo bastante interessante, porque apesar de Frankl não ter escrito conceitos específicos, né, para a relação familiar, tudo aquilo que ele escreve, tudo aquilo que ele fala sobre a pessoa humana, para a pessoa humana individualmente, pode ser aplicado à família. E ela faz esse movimento. Por isso que eu quis trazê-la. Através daquilo que ela propõe, como três regras básicas da logoterapia para a família. Então, eu gostaria de trazer essas regras, que ela traz, que são 3 conceitos fundamentais, para estar ilustrando, falando de cada um e refletindo um pouquinho sobre as nossas relações no tempo de hoje, para pensarmos enquanto profissionais. Eu sei que tem profissionais que te acompanham, né, psicólogos, mas para pensarmos também enquanto pessoas humanas que estamos dentro da família e temos também as nossas responsabilidades, ou como mãe, como pai, como filho. Tá bem? Então, o que você está propondo para nós é, antes mesmo de um olhar logoterapêutico para um paciente, que eu me coloque. Né? Exatamente. Que eu possa olhar para minha vida e me perceber diante das minhas relações. Sim, sim. Esse é o grande sentido da logoterapia, né? Antes de pensarmos em aplicá-la no outro, ela precisa fazer uma mudança em nós. É verdade. Então, Lu, entrando então nesses conceitos, nessas regras, a primeira regra que a Elizabeth Lucas vai trazer é que a suportabilidade da vida está ligada a uma percepção de sentido. Né? Então, assim, a felicidade não está, como eu dizia, na busca do prazer, na busca do poder, mas justamente nesse encontro, né? Nessa realização de sentido. E eu gostaria de ler bem rapidamente, eu acho que é até melhor ler o caso, queria trazer um caso clínico de uma família que talvez quem está aí possa se identificar, para a gente poder entender esse primeiro conceito. Certa vez eu recebi em meu consultório uma mulher com seu pequeno recém-nascido nos braços. Profundamente angustiada, me falava da dor de não estar conseguindo se sentir feliz naquele momento. Já tinha uma filha com 18 anos de idade e há mais ou menos 10 anos tentava engravidar novamente. Até que acontecesse esse segundo milagre na sua vida, Frankl vai falar que o filho na vida do casal é um milagre, aconteceram muitas perdas gestacionais. Não conseguia entender e aceitar o fato de, depois de tanto sofrimento, não conseguir celebrar a realização do tão sonhado filho. Sua certeza era tão grande de que se tratava de uma depressão pós-parto que já havia marcado um psiquiatra, mas antes resolveu procurar-me para obter alguma orientação. Rapidamente intuí que não se tratava de uma depressão. Aquela mulher, mesmo em uma família, se encontrava sozinha nos cuidados exigentes de um bebê recém-nascido. O pai, tão desapropriado da sua importância naquele momento, havia ficado esperando no carro enquanto a esposa tentava buscar uma solução. A primogênita, completamente anestesiada de suas responsabilidades, buscava, em seu isolamento nas redes sociais, preencher o vazio gerado pela não realização de um valor em família. Próximos fisicamente, mas distantes espiritualmente. Então, Lu, às vezes a busca exagerada pela autoestima, pela autoconfiança de cada um na família, mais nos afasta do que nos aproxima. Então, de algum modo, acho que por uma intuição e que depois se confirmou, obviamente, essa mulher ela tinha ali alguns sintomas que talvez, se a gente olhasse rapidamente, superficialmente, se tratava de uma depressão pós-parto. Mas conversando com ela, eu percebi que faltava algo, tinha ali um valor que não estava sendo realizado, que era justamente aquele filho, o qual ela tanto esperava, o qual o casal, a família tanto esperou,
Com a chegada dele, não foi feita ali uma movimentação, né? Um sair do meu lugar para poder ir ao encontro, né? Daquele outro, daquela necessidade, né? Daquele tu que estava ali e que dependia tanto, né? De todos. E uma intervenção simples que eu fiz, na verdade, foi questioná-los, né? Claro que o pai foi chamado, não pôde ficar no carro, né? A filha também foi acionada de alguma forma. E a questão que foi feita para eles, assim como o Frank nos fala, né? Que não somos nós que questionamos a vida, mas é a vida quem nos questiona. Então, o que a família esperava de cada um naquele momento? Né? Não é o que cada um esperava da família, mas o que a família esperava de cada um, o que precisava ser realizado, o que precisava ser feito, né? Qual era o meu papel e a minha responsabilidade naquele momento. Foi uma intervenção realmente muito simples, nem considero que foi um trabalho de intervenção longo, né? E eu me surpreendo porque depois de 1 ou 2 semanas, essa família, esse casal retorna com outro semblante, dizendo que a mãe falava, olha, eu estou cansada, eu acordo de madrugada, eu cuido do meu filho, ainda cuido das tarefas, só que aquela alegria, aquela tranquilidade de saber que ela não estava sozinha nessa tarefa. Agora o pai, ele levantava de madrugada para lhe dar apenas um copo d'água às vezes, ou para pegar o bebezinho, né, depois do momento de amamentação. A filha ficava nos cuidados do bebê pelo menos uns 20, 30 minutos pela manhã para que a mãe pudesse dormir um pouco mais. Ou seja, essa família retomou uma dinâmica muito simples que tem que estar presente na família, que tem que estar presente em qualquer comunidade, que é essa dinâmica de dar e receber. Isso havia se perdido, com cada um buscando aquilo que era bom para si. E retomando essa dinâmica do dar e receber, eles resgataram algo que Elizabeth Lucas diz, fizeram funcionar algo que ela diz que é o centro gravitacional do amor. Olha que bonito, Lu. A Elizabeth Lucas diz que a família ela é o centro gravitacional do amor. Por quê? Somos atraídos um para o outro na família, assim como somos atraídos pelos valores que se apresentam somente na família. E à medida que somos atraídos, encontramos, nesse centro gravitacional, nos encontramos acolhimento, refúgio, aconchego, amor. E claro que sendo um centro tão importante, para funcionar, eu precisarei dar algo de mim também. Então foi um pouco disso que aconteceu nessa família. Nossa, que lindo! Foi uma experiência assim, muito rica. Na verdade, você percebeu que houve um desvio ali dos valores necessários ali, né? Exatamente. Em algum momento. Sim. E aí se perde o sentido, né? Exatamente. Se perde a possibilidade de realização desse sentido. E falando nisso, Lu, olha uma pequena citação, né, da Lucas. A sensação de sermos úteis para alguém dentro da família constitui um dos sentidos mais belos da existência humana. Então, às vezes, a gente quer encontrar sentido tão, né? Falar encontro do sentido, a gente pensa em algo tão distante e está tão perto de nós. Nossa, maravilhoso. O primeiro conceito é suportabilidade. A suportabilidade da vida está ligada ao encontro, à percepção de um sentido, à percepção e realização de um sentido. Ótimo. E continuando então, né, trazendo então o segundo conceito, porque como que vai se dar? Uma coisa importante, Lu, quando a gente fala da suportabilidade da vida, da suportabilidade da família, não estou falando no sentido de que, vou tolerar, vou suportar, vou suportar o peso, não é no sentido de apenas sobreviver a isso. É a suportabilidade da vida no sentido de vivê-la plena de sentido, vivê-la de forma feliz, né? Vivê-la de forma leve, de forma... Estou preenchida, né? Ser feliz nessa relação, não é um sacrifício. Eu acho que é muito mais dentro do quesito de dar suporte, né? Não de ser um peso, eu ser um peso, eu ser um peso para mim.
Mas eu acho que está bem dentro do conceito da autotranscendência, né? Ser suporte para alguém. Totalmente, totalmente, Lu. Tem gente perguntando, Flavinha, qual é o livro que você está lendo? Da Elizabeth Lucas. Da Elizabeth Lucas, esse daqui, ó. Nesse momento, Mentalização e Saúde. Olha lá, gente. Mentalização e Saúde. Já era dica da live? Eu já tô trazendo Já era dica da live. Não tem problema. Mas ela tem outros 2 títulos que eu não estou com o livro aqui comigo, mas que eu gostaria de falar, que é a Prevenção Psicológica, também dela. Sim. Assistência Logoterapêutica. Olha, já digo que é bem difícil conseguir os livros, viu? Mas vale a pena correr atrás, né? E também tem as histórias que curam, que também vale muito a pena. Então, esse segundo conceito que a Lucas traz é que essa percepção de sentido não está ligada a uma vida harmoniosa no passado. E para esse ponto eu queria também trazer um outro caso. Lu, você me permite? Bem rapidinho. A live é sua. Estou me sentindo em casa, literalmente, né? Então vamos lá. Eu recebi em meu consultório um casal, isso aqui eu era recém-formada, eu não tinha ainda a luz da logoterapia, mas eu achei importante trazer. O que pode acontecer também quando a gente não tem esse olhar? Um casal e seus 3 filhos, casados há mais de 10 anos, estavam em meio a uma forte crise marcada por traições, conflitos. Por mais que parecesse que a separação seria inevitável, não conseguiam se decidir por ela. Ficavam num constante vai e volta e com isso todos sofriam muito. Não aceitavam que o casamento havia fracassado, por mais que soubesse da insolubilidade também de suas tarefas parentais. Há muito, ambos já estavam em terapia, só que em outras abordagens, tanto a individual como a conjugal. E agora buscavam ajuda para os filhos. Sabiam explicar como ninguém as causas da separação. Ela sabia me explicar, por exemplo, por que o marido não conseguia ser o esposo que poderia lhe fazer feliz, os traumas que ele tinha tido na infância, tudo fruto do trabalho terapêutico que eles tinham passado. A relação difícil com o pai, que não havia sido também muito boa, e que esse pai também não tinha sido um bom marido, uma boa referência, portanto. Numa conversa com ele, com esse pai, também se mostrou igualmente capaz de analisar e compreender o porquê de sua esposa não conseguir atender suas expectativas e necessidades. Então, ela também tinha passado por abandono da mãe, um pai também que não se fazia presente, enfim, um complexo emaranhado de análise, explicações, leitura das causas, de seus problemas, mas que não mudavam, não lhe davam possibilidades de mudança daquela realidade em que eles estavam vivendo. E que ia empurrando eles para uma inevitável, mas indesejada separação. Então, fazendo memória desse caso, quando eu estava aqui pensando nessa nossa conversa, eu quis trazê-lo justamente para poder caracterizar essa segunda regra, né, esse segundo conceito, porque era um passado muito difícil. Né, eram raízes familiares desestruturadas que não serviram ali como bons modelos. Mas o que o Franco vai nos dizer? Que nós somos filhos do nosso passado, mas não somos escravos dele, né? E somos pai do nosso futuro. Então, assim, Lu, sem dizer que as outras abordagens não podem também contribuir com as famílias, não é isso, mas, às vezes, esse olhar somente para as causas e para as dificuldades, e a gente vai procurando, e o porquê, e quantas vezes a gente recebe no nosso consultório, mas eu quero entender o porquê dele se comportar assim, o porquê dos meus filhos, e a gente vai cavando, e o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Isso não necessariamente nos ajuda a encontrar um caminho, né, a encontrar uma solução. Uma intervenção que talvez poderia ter sido feita naquele momento à luz da logoterapia, o meu papel era cuidar daquela criança, daquele filho, que estava num processo de luto, porque a separação, né, da família gera um luto para todos, inclusive para os filhos. Talvez se eu tivesse esse olhar da logoterapia, eu poderia ter perguntado, como eu acabo fazendo um pouco hoje com algumas famílias.
Talvez não a causa no passado dos problemas que estavam acontecendo. Por isso eles já sabiam muito bem e falavam melhor até do que muitos psicólogos. Eu fiquei bastante surpresa. Mas a causa no presente do casamento não está sendo a fonte de amor, a fonte de alegria, a fonte de felicidade com a qual eles sonharam, né? Eles haviam sonhado aquele casamento. E por que não estava sendo? Qual era a causa? No presente. E talvez assim eles pudessem se reconectar com a sua responsabilidade frente àquele problema que se apresentava. A Elizabeth Lucas, ela vai falar uma coisa muito bacana, Lu, ela vai dizer, e muito real, né? Que a família, o casamento, não é dado para a gente como uma realidade boa ou ruim, né? Qualquer relacionamento. É, antes de tudo, uma tarefa com a qual a gente se compromete, com a qual nos confrontamos todos os dias. E diante de uma tarefa, eu tenho a minha responsabilidade de executá-la, de realizá-la da melhor forma que eu puder. Só um parêntese, quando no meu trabalho também psicopedagógico, eu recebo muitas crianças com dificuldades em sua aprendizagem. Uma queixa muito comum ele passa de uma atividade para outra, ele não termina aquilo que ele faz. Por quê? A criança pega uma tarefa, começa a ficar desafiante, ela quer pular para outra, ela não quer, né? Ela não quer aquele desconforto de ter que tentar resolver aquele problema. Só que a criança não experimenta a realização de uma tarefa cumprida. Então, ali nas atividades psicopedagógicas, eu proponho um quebra-cabeças, eu proponho talvez um desenho, um enigma, alguma coisa que tenha começo, meio e fim, que ela possa perceber a realização que há no cumprir uma tarefa. E não é assim somente com a criança. Nos traz uma realização quando cumprimos uma tarefa, sobretudo quando é uma tarefa de tamanho sentido, que é a tarefa da família, né? De ser pai, de ser mãe, de ser esposa, de ser marido. E aí, quando se faz dessa forma, Lu, se sai de um ciclo vicioso. Essa família, infelizmente, ela entrou nesse ciclo vicioso. Que ciclo é esse? Onde ninguém é responsável. Olha, eu ouço muito isso, viu? A esposa vem e me diz, não, mas a minha atitude é essa porque ele não muda, porque ele não faz. Aí o marido vai e fala, não, eu não faço porque ela também não faz. Aí, de repente, de repente as crianças dizem, eu sou assim, eu não consigo me comportar direito, porque até as crianças já sabem justificar isso, e os adolescentes ainda mais, porque os meus pais não fazem por mim o que eles deveriam. E os pais, por sua vez, dizem, bem, os filhos também não dão uma trégua, então isso gera mais conflito, percebe? E aí, como é que isso vai mudar? Como é que isso vai transformar? Então, o que faz quebrar, né, o que faz romper esse ciclo vicioso é o que o Frank nos fala sobre a vontade de sentido. Que independe, né, daquilo que está no meu passado, independe dos meus condicionantes psicológicos, daquilo que me condiciona psicologicamente falando. Eu sei que já teve colegas aí falando sobre isso, né, nas jornadas, mas é a minha vontade de realizar um sentido. Então, trazendo um caso mais recente, agora eu não vou ler, vou só comentar, de uma mãe, de uma família, de um casal que me traz uma criança que havia desenvolvido uma neurose assim, bastante complicada, bastante grave. Essa criança também estava recebendo acompanhamento psiquiátrico, e depois de algumas semanas eu vendo que bastante resistente, né? A gente não conseguia fazer, mesmo com as medicações, não havia uma melhora significativa naquela criança. A mãe, ela me procura numa dessas entrevistas que a gente vai fazendo com as famílias, e ela me fala que já havia se decidido pela separação, e aí fica mais claro que havia ali um problema relacional, conjugal, bastante sério. E ela me pergunta, Lu, ela fala assim, Flávio, você acha que esse problema que a gente está vivendo na família está causando isso no meu filho? E eu digo para ela, olha, não é possível a gente responder isso. São tantas coisas que podem estar relacionadas, são tantos fatores, que eu não posso dizer que essa é a causa. E ela me pergunta, será que eu devo ou não me separar? Eu devo ou não dar esse passo? E eu digo para ela, bem, você é livre. Primeiramente, você é livre para decidir, mas eu posso te ajudar a pensar sobre essa decisão.
E aí eu trago para ela, Lu, uma técnica que se chama denominador comum. É uma técnica logoterapêutica que no senso comum a gente conhece um pouco. É aquele famoso, vamos colocar na balança o que pesa mais e o que pesa menos, né? Quais são os pontos positivos e negativos para eu tomar uma determinada decisão. Só que na logoterapia, né, o que eu disse para ela, à luz da logoterapia, que não era somente ela que estava envolvida nessa decisão. Né? Ela precisaria pensar em todos que estavam envolvidos. Então, o marido, o filho, né, os 2 filhos. E aí ela precisaria pensar quais são os pontos positivos e negativos para cada um. E aí sim pensar, né, quais os pontos positivos e negativos se eu optar pela separação. E também os pontos positivos e negativos para cada um se eu não optar pela separação. E ela foi com essa tarefa, depois ela retornou, dizendo que havia decidido, pelo menos pelo filho, pelo menos para ajudá-lo, que ela havia se decidido tentar, fazer mais uma tentativa. E foi surpreendente, porque não só aquela criança teve uma remissão surpreendente dos sintomas, como aquele casal teve a possibilidade de ter um encontro existencial, estar verdadeiramente um com o outro, justamente por essa vontade de sentido na família, né? Elizabeth Lucas vai complementar e vai dizer que é uma vontade de sentido na família, onde eu faço um pagamento adiantado por algo que eu vou receber talvez só depois. Então, nada favorecia, não tinha ali algo que é um fator que dissesse vai ser fácil, vai ser tranquilo dar esse passo. Mas ela visava um sentido maior. E essa família teve essa oportunidade de se reencontrar. E foi algo, assim, essa criança já está em processo de alta, e é uma história, assim, que acho muito importante ser compartilhada. E com isso eu não digo, Lu, que não há casos de casais, né, que realmente chegam a tal ponto que talvez não, que um não quer e não acontece, né? Não vamos entrar nesses pontos. Né? Há conflitos realmente que eles não conseguem resolver, como foi o caso da primeira família que eu citei, e a separação ali acabou acontecendo. Entendi. Então, o segundo conceito é... A percepção de sentido não está ligada a uma vida harmoniosa no passado. E que tem tudo a ver com esse terceiro conceito, que eu vou trazer, que a percepção de sentido também não está ligada a condições externas favoráveis. Opa, e aí tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? A pandemia está provocando tudo que esses fenômenos que estão acontecendo, né, nas famílias, esses conflitos. Na verdade, não. Já há problemas ali, como a gente dizia, que acabam se tornando mais evidentes, que acabam aparecendo mais, né, nesses momentos em que precisamos estar mais um com o outro. Ficam atentezinhos, mas quando a gente sai, trabalho, faço, vou fazendo e vou no automatismo, a coisa não esbarra, mas quando tende a colocar os 2 juntos, né, no mesmo lugar, quando tendem a olhar para si mesmo, né, a coisa, né, parece que desengatilha. É verdade, é verdade. E aqui eu queria trazer uma situação bem extrema, né, de sofrimento, para dizer que mesmo nas situações mais extremas, um casal, uma família, ela pode sobreviver a isso, né? Ela pode suportar isso, né? Ela pode dizer sim à vida, Franco dizia, né? Dizer sim à vida apesar de tudo. É possível dizer sim à família, aos filhos, apesar de tudo. Então aqui trazendo um caso também só comentar o caso de uma paciente que sofre pela perda de um filho, né, com 9 anos de idade. Então, quer dizer, um sofrimento extremo, né?
E ela busca o atendimento, ela busca para poder lidar melhor e conseguir elaborar esse luto, mas a gente vai identificando que tem uma questão ali do relacionamento conjugal também. Esse marido não era o pai biológico do filho, mas já tinha com ele um vínculo de paternidade, porque eles já estavam juntos há bastante tempo. E mesmo em meio a esse sofrimento, Lu, ela consegue, com esse olhar da logoterapia, ela consegue sair de si e ir ao encontro daquele marido que estava ali, com quem valia a pena, né, se encontrar, com quem valia a pena trilhar esse caminho, né, juntos, né, esse caminho na vida, mesmo com tanta dor e com tanto sofrimento. Eu estou trazendo ela porque ela, de forma especial, ela sempre me diz: a logoterapia mudou meu casamento. Que alguns pacientes a gente fala, né, da abordagem, dependendo de cada um, e ela diz: a logoterapia mudou o meu olhar para o meu marido. O Frank, ele nos diz que o amor não é cego, o amor nos faz videntes, porque ele nos faz perceber a potencialidade, muito mais do que as qualidades, mas muitas vezes as potencialidades que estão ali presentes na pessoa do outro. E ela teve essa oportunidade, mesmo. E aí o que acontece? O efeito terapêutico que isso tem, né? Porque ela tinha ali algo tão difícil para elaborar, é uma luta que ela ainda tem todos os dias, mas ela não estava sozinha nesse processo. Tinha alguém ali ao lado dela, e que ela pôde se abrir, e despertou essa capacidade de amar, né? Essa capacidade de estar com a pessoa do outro e poder superar situações tão complicadas como essa. Então é sim possível que a família seja esse centro gravitacional do amor, esse centro de proteção, esse centro de refúgio. Não precisa ser o lugar, nossa, eu estou em casa e agora eu não tenho como ir para lugar nenhum, estou presa aqui. Não, é o melhor lugar para se estar, desde que eu esteja atento, atenta a essa grande possibilidade de realização de valores e de sentido na família. Nossa, trazer já esse nome de família como centro gravitacional do amor já é tremendo, né? Mas não somente como uma ideia, né? Não somente como uma teoria, mas como uma coisa realmente praticável, aplicável. Talvez tenha algumas, Flávia, e talvez já falando uma série de situações, né, que vai minando as forças, vai desviando os valores, e daqui a pouco você não vê mais o outro naquilo que é de mais belo, né, na sua essência. E você trouxe essa questão da visão, né? O quanto a gente precisa ter uma nova visão, né? Perceber o quanto o olhar fica embaçado. E isso, no caminho, como os conflitos, Flávia, vão acontecendo, é verdade que essa visão vai ficando bem distorcida a respeito do outro. Isso é muito comum dentro do casamento, né? Sim, sim, Lu. Eu não consigo enxergar o verdadeiro eu, né? Enxergar a pessoa na sua integralidade. Eu começo a olhar os defeitos, olhar aquilo que ele não me atende, olhar aquilo que falta, e não consigo ir ao encontro verdadeiro, né? A estar verdadeiramente com aquela pessoa e fazer essa coisa no encontro existencial, né? Que eu não estou ali ligada só na questão corporal, na questão psicológica, emocional, mas eu adentro, né, a camadas mais profundas e elevadas ao mesmo tempo, né, daquela pessoa humana. Então eu não só reconheço quem ele é, mas como eu torno também possível para que ele se torne aquela pessoa que ele deve ser, né? Então assim é uma dinâmica muito bonita, né, que tem nessa relação do casal, de um poder fazer o outro ser melhor. Mas não é melhor para mim, né, nesse sentido,
né? Eu não fico nesse... Exatamente, né? Eu tenho a oportunidade, às vezes, de trabalhar também com... Já tive a oportunidade de estar com casais também fora da clínica, né? Em outras atividades religiosas. E aí todo mundo sabe responder aquela pergunta. Você casou para quê? Né? E todo mundo dizia antigamente, é para ser feliz. Aí agora já é para fazer o outro feliz, para assim ele me fazer feliz, né? Você dá a resposta certa, mas ainda às vezes você quer trazer para o seu eu, né? E no verdadeiro amor te importa a pessoa do outro, mesmo que ela nem esteja ao seu lado, né? Mesmo que ela nem esteja com você necessariamente, como há casos, por exemplo, que eu acompanho, né? De pessoas que foram casadas e o seu cônjuge já não se encontra mais aqui, né? Acontece aí a interrupção do relacionamento pela morte, e de algum modo essa conexão pelo amor ainda permanece, né? Permanece viva. Perfeito. O amor eterniza, né, Flavinha? Exatamente. Quanto tempo a gente tem? Deixa eu ver, acho que a gente tem 40. Nossa, o tempo voou, gente. Já foram 40 minutos, eu acho, né? Então, deixa eu fazer uma outra pergunta para ti, Flavinha. No que tange agora a relação de pais com os filhos. Vemos que os pais estão com os cabelos todos pro alto. É verdade. Desesperados, estressados, né? Por conta dessa multidão de tarefas que não só o pai e a mãe, por conta do trabalho, agora tem que fazer, mas ela tem que assumir agora do filho também, porque eles estão em casa e as tarefas têm que ser feitas em casa. E, na verdade, é aquela confusão, né? A mãe já não está aguentando mais, e, nossa, e é estresse, é conflito. Diante dessa situação, né? Como que a gente tem um olhar logo terapêutico? Sim. Eu acho que um ponto importante, também ainda uma fala da Elizabeth Lucas, sobre a questão da espontaneidade e naturalidade. Não podemos perder isso na relação com as crianças, né? Na relação com o outro também. Porque quando a gente vai falando desses caminhos de realização de sentido, não quer dizer que vamos ser, né, robozinhos, né? Sempre, né, agindo da melhor forma possível. Então temos momentos, né, momentos de destemperamento, de irritação, momentos que estamos mais amáveis, né? Então tem uma naturalidade, uma espontaneidade que é muito própria das relações e devemos lidar desse modo também com a criança. Isso é importante no desenvolvimento dela. Mas de forma muito específica, Lu, eu acredito que poderíamos propor, nesse sentido que você está trazendo, a tríade valorativa, né? Os valores, a realização de valores que o Frank nos propõe, realizarmos isso com as crianças, que são os valores de criação, os valores de vivência e os valores de atitude. Então vamos falar de cada um, né? No valor de criação, por exemplo, quantas coisas podemos fazer com as crianças nesse tempo? Né? Então, quantas tarefas que ela tem que cumprir, muitas crianças estão estudando em casa, e aí a gente tem a oportunidade de ver como estão os nossos filhos, como eles se comportam nas suas tarefas escolares, acompanhar, mas dar também autonomia. Mas não somente isso. Às vezes a gente não inclui a criança nas tarefas de casa, algo tão simples, um valor tão importante às vezes, né? Dependendo da criança, claro, ter esse bom senso para cada idade, mas cada uma pode contribuir ao seu modo. É tirar um lixo, é lavar um prato, é fazer um bolo. Fazer um bolo, eu lembrei agora do meu filho, né, do Rafael, logo assim, já tinha passado um mês é o mais velho, de 8 anos. Já tinha passado um mês de quarentena e ele está numa busca de querer aprender a cozinhar. E ele, mamãe, eu quero fazer alguma coisa. E ele fez um bolo, né? Claro, com a minha ajuda. Mas foi ali um valor de criação, né? De estar fazendo algo para o outro. E como eles aprendem também em termos de conceito, né? Tem tantos conceitos que você aprende fazendo um bolo, né? Conceitos matemáticos, a leitura da receita, tem todo um processo que a criança tende a ganhar muito. Temos também os valores de vivência, né, Lu, que é
saber saborear essa relação com o outro, estar com o outro, por exemplo, começando por aí. Então, pelo menos aqui na minha casa, né, a gente pode todos os dias almoçar juntos, coisas que a gente não conseguia, né, antes da quarentena, né, às vezes tomar um solzinho pela manhã, né, às vezes estar juntinhos num café da tarde, assistir um filme em família, em momentos que antes seria impossível pensar, né, às vezes era só no final de semana corrido, e agora a gente tem essa oportunidade de ouvir uma boa música com a criança, né? Eu falei de assistir um filme, pensar num filme que vai trazer também alguns valores e que a gente possa conversar sobre eles. Então, um leque de possibilidades de realização do valor de vivência. E por último, e por que não, né, os valores de atitude, quando eu não tenho possibilidade, talvez, de estar realizando os valores de criação, os valores de vivência, devido a uma situação de sofrimento, de dor, de luto, ainda assim eu posso ensinar para a criança o sentido do sofrimento. Às vezes a gente não quer falar de sofrimento com as crianças, né? A gente quer poupá-las, não quer dizer para elas o que está acontecendo, que é muito comum isso no consultório, quando acontece às vezes uma perda, uma crise financeira. As famílias me diziam, e aí, o que eu vou fazer com meu filho? O que eu vou falar com ele? Ele é tão pequeno. E eu digo, vamos trabalhar o sentido do sofrimento com essa criança. E isso certamente vai prepará-la para o viver aqui agora, né? E vai torná-la certamente um adulto mais aberto à possibilidade de encontro e de realização de sentidos. Nossa, Preta. Eu penso também que, não sei se você concorda comigo, que hoje nós estamos tão pouco dispostos a nos relacionar de uma forma geral, né? E às vezes é mais fácil falar e rotular o outro, né? E dizer assim, ele é muito elevado, ele é muito difícil, não consigo, né? Muito mais fácil, talvez, ter uma linguagem rasa, né? De rotular e automaticamente, de alguma forma, rejeitá-lo naquele momento da relação, do que, na verdade, entrar naquela dinâmica e tentar solucionar de uma outra forma, né? Sim, é verdade. Tantas formas criativas nós temos, né, de estar enfrentando os problemas, né, resolvendo ali as tarefas que se apresentam. E um ponto, Lu, sobre a criança, parar para conversar com a criança. Às vezes não falamos na correria, né? Às vezes não damos uma devida atenção. No atendimento clínico a crianças eu vejo essa necessidade, às vezes, de contar coisas simples do cotidiano, de poder partilhar o que ela está vivendo, de poder ouvir dos pais também o que está acontecendo. O quanto que é importante esse encontro existencial com a pessoa da criança, né? A gente valoriza o discurso da criança, né? Sim, sim. Você acha que é pequeno, não é besteira, então não merece tempo, né? E aí a gente vai desvalorizando, automaticamente a gente vai desvalorizando a própria criança em si, sem perceber, né? E daqui a pouco vai criando um somatório de problemas, porque a criança em si, ela quer ser valorizada, né? Esse encontro existencial. Claro. Eu acho que não teve nenhuma jornada que a gente falou sobre isso. Ah, é mesmo? Mesmo, sério. Tomara que seja a primeira de outras, né? Que eu acho que tem muitos assuntos aí sobre a família e sobre as relações que vale a pena pensar, refletir à luz da logoterapia e talvez, né, de outras abordagens que possam contribuir também. Nossa, Lu, eu não sei como é que está o nosso tempo, mas tem um ponto. Está acabando? Então... Mas só para falar rapidamente, porque você falou de autotranscendência lá no início, e a gente está falando de relacionamento familiar, conjugal, e na especialização eu tive a oportunidade de me debruçar um pouco mais sobre essa temática da conjugalidade e relacionar Foi autotranscendência e conjugalidade. Né?
a autotranscendência como uma possibilidade aí, uma fonte de amor e de sentido para a realização do casal. E eu queria rapidamente só falar sobre essa questão, porque eu acho que é um caminho muito interessante, né? Não que a gente não tem receita de bolo, né, Lu? Em relação às questões, né? A gente vai fazendo apontamentos, vai trazendo conceitos, mas se tem um caminho, talvez, pelo qual a gente possa realizar valores, encontrar sentido no casamento, na família, é através do que o Frank nos ensinou sobre a autotranscendência, que é a capacidade de sairmos de nós mesmos para ir ao encontro do outro. E partilhando rapidamente o resultado, né, dessa pesquisa, é impressionante como os fatores relacionados à felicidade, à satisfação conjugal, em algumas pesquisas recentes, né, e os fatores relacionados à durabilidade do casamento, casamentos duradouros, sólidos, os fatores relacionados, vou citar aqui alguns, né, a empatia, a compreensão, a doação, o comprometimento, a espiritualidade, a religiosidade, a afetividade, são todas características que a gente encontra, resumindo, em casamentos mais felizes e duradouros. Tudo isso, se a gente for na origem, a gente vai encontrar a origem onde? Justamente nessa capacidade individual de autotranscendência. Então, eu acho que fica talvez a dica, né? Trabalhar essa capacidade em nós, de não ficarmos presos aos nossos prazeres, às nossas necessidades, mas irmos ao encontro da pessoa do outro, né? Se permitir a essa oportunidade de viver um verdadeiro encontro. E aí eu queria só rapidamente, o meu último parágrafo, quando eu estava lendo o artigo, falei, gente, esse último parágrafo eu tenho que partilhar. Eu lembrava desse último parágrafo da conclusão do artigo, né? A entrega de si para a construção do nós não se configura na perda ou anulação do próprio eu, mas, ao contrário, torna possível a realização do que se tem na própria essência, que não poderia ser de tal modo concretizado se não fosse pela experiência de amar e ser amado. Então, assim, né, às vezes eu penso, peraí, você está me propondo sair de mim mesmo, ir ao encontro do outro, né, olhar para as necessidades, então eu vou me anular, e como que vai ser isso? Qual referência, Flavinha? Pois é. Então a questão não é se anular, a questão é realizar esse sentido, esse valor que está na sua essência, a possibilidade concreta de realizar aquilo que está na tua essência, né? Que é se abrir para o outro, para o encontro com o outro. E naturalmente aí vem a felicidade, né? Se sentir-se mais pleno, né? Mais realizado existencialmente. Isso diminui muito, viu, Lu? As questões de doenças psicológicas. Tem muitas pesquisas que falam quanto que as questões psicológicas estão relacionadas a dificuldades no relacionamento. Então, é um trabalho de promoção de saúde mental, né? Relacionar-se, os relacionamentos saudáveis. Muito bom, Flavinha. Então, você já deu as dicas da live, já? Ó, tem um monte de paciente seu falando aqui. Minha psicóloga linda, tá todo mundo... Ah, é? Que bom, que bom. Fico muito feliz por eles estarem aqui. Certamente eles fazem parte, né, da minha história. Ô, Lu, outros 2 livros que eu gostaria de indicar é esse aqui. Pode falar daqueles outros, Flavinha, que todo mundo está pedindo para anotar de novo. Tá, sim. A Arte de Amar, de Erich Fromm. Sim. Quem? Erich Fromm? De Erich Fromm. E Educar Sem Culpa. Opa! Você deve lembrar, esse é ótimo, né? Na relação com os filhos, do Alejandro. Sim. Educar Sem Culpa. Educar Sem Culpa. Isso, exatamente. Então, falando então, novamente, repetindo os livros da Elizabeth Lucas, Prevenção Psicológica, os 2 são da Vozes. E Assistência Logoterapêutica.
assistência logoterapêutica. O Marcos até colocou um aqui sobre a psicologia espiritual. Você conhece? Não, esse eu não conheço. Também é ótimo, da Lucas. Uhum. Mas E aquele outro que eu havia mostrado, que eu acredito que deu para... Mentalização e saúde, né? Isso. Ótimo, Flavinha. Agora, Flavinha, me diz uma coisa. Nossa perguntinha de final de live de praxe. O que você acha? Se Frank estivesse vivendo no nosso tempo agora, o que ele faria para a humanidade? Pois é, pensando especificamente nessa questão da família, né, Lu? Eu acho que ele diria: não tenha medo de amar e encontre sentidos por meio da riqueza de valores presente na sua relação familiar. Nossa! Eu acredito muito que ele diria isso. Oi? Repito, claro. Não tenha medo de amar, encontre sentidos por meio da riqueza de valores presentes na sua relação familiar. É verdade. Maravilhoso, maravilhoso, Flavinha. Nossa, a gente ficava falando sobre família, acho que umas 3 lives, né? Pois é, tem muito assunto, né, Lu? Michelle está aqui, ela saudando a gente também. Oh, que bom! Tanta gente querida, Valéria. Muita. Tem muitos psicólogos aqui, logoterapeutas também, gente, pessoas que amam a logoterapia. E ouvir hoje você falar de logoterapia com tanta delicadeza, com tanta sutileza nos conceitos proprianos, assim, foi maravilhoso, sabe? Eu quero te agradecer de coração. Você carrega, né? Carrega essa bagagem nos seus olhos, sabe? Olha! A sua forma de se expressar. Muito obrigada, Flavinha. Sua contribuição foi ímpar nessa jornada. Ai, que bom. Eu que agradeço mais uma vez, Lu. E também te parabenizo, viu, pela sua iniciativa. Eu acho que nós que recebemos a logoterapia, esses conhecimentos, passamos a ter essa missão de anunciá-la, né, de transmiti-la. É um saber tão importante, claro, tantos outros que podem ser aí também trazidos, mas de forma especial, essa visão de pessoa do Frankl, né, que é um divisor de águas, primeiro na nossa vida pessoal, sim, e também na nossa prática, né, na nossa prática profissional, seja ela qual for, em qual área for, não somente do psicólogo clínico. Flavinha, quem quiser entrar em contato com você, do seu trabalho, onde te acha, se quiser fazer alguma pergunta, pedir um socorro a respeito, meu casamento está acabando, ajuda. Tem muita gente assim, Flavinha, meu casamento está acabando, ó, não estou aguentando meu marido, ó, meus filhos estão me deixando de cabelo em pé. Onde encontrar? Então, aqui mesmo pelo Instagram, né, Lu? Pelo Facebook também, WhatsApp. Eu não sou muito das redes sociais. Estou me adaptando agora, né? Eu não... Mas, assim, eu tenho a conta no Instagram, né? @FlaviPSI, né? FlaviPC. E também no Facebook. Acho que são os lugares, assim, mais fáceis mesmo. De acessar, né? Sim. Olha, recebe meu abraço. Meu abraço. Que bom. Foi muito bom te reencontrar, viu, Lu? Uma oportunidade ímpar. Olha, foi um tema maravilhoso. Merece ter outros momentos para a gente poder discutir muito mais. Essa forma, claro, de você trazer os casos clínicos foi de uma forma diferenciada. Foi muito bom. Foi muito bom, foi prático, sabe? Que bom. Espero que isso possa... A intenção de trazer o caso é justamente a gente poder olhar e se identificar, né? Às vezes só no conceito a gente não consegue enxergar a nossa própria realidade, mas os casos trazem essa possibilidade de identificação. Olha, esse ponto aí, eu acho que isso eu posso trazer para a minha vivência, para a minha família, para as minhas relações. É legal saber que não acontece só com a gente, né? Acontece com o outro também, né? Claro. Percebendo que
somos humanos e esses conflitos são também humanos, né? Então, Sim, sim. um abraço na sua família, que é Ah, obrigada. Teve toda uma mobilização aqui para esse silêncio, né? Para as crianças não estarem aqui em torno. Mas foi ótimo, todo mundo se mobilizou para realizar esse valor hoje, né? grande A sentido. família se mobilizou para que eu pudesse realizar esse valor de criação, esse valor de vivência.